Uma outra atividade muito interessante é a atividade de laboratório de avaliação, onde um aluno submete o trabalho dele e esse trabalho é avaliado por outro aluno, ou seja, é uma avaliação feita pelos pares. Né? Como que a gente pode configurar isso? Existe, portanto, aqui uma opção de laboratório de avaliação, que é essa opção que está aqui, tá certo? Então, a gente pode, portanto, criar uma atividade. Vocês vão ver que são vários passos que a gente precisa seguir para conseguir fazer ela. Eu vou colocar aqui o nome da atividade como laboratório teste, tá? Como vocês sabem, podem exibir ou não a descrição na página do curso e tudo mais. Aqui, configuração de nota, né? Qual vai ser a estratégia de classificação da nota? Né? Vai ser uma nota acumulativa, vão ser através dos comentários, do número de erros ou de uma rubrica. Eu prefiro usar uma rubrica por uma questão de que fica padronizado a forma com que os alunos vão avaliar aquele trabalho que for submetido, né? Então todos vão usar os mesmos critérios para avaliação. Então eu coloco aqui rubrica, né? Vou usar esse modo que é o modo mais fácil, mas depois você pode testar aqui a nota cumulativa ou outras opções que tem aqui. Aqui nós temos uma opção sobre a nota para envio. Qual é a pontuação que esse aluno vai receber acerca do envio que ele vai fazer? Vejam que agora nós criamos lá no livro de notas atividade presencial e atividade EAD, você já consegue categorizar essa atividade para dentro da atividade presencial EAD. Então, 80 pontos vale o trabalho dele por ele estar, no caso, submetendo um arquivo para ser avaliado, e 20 pontos aqui, no caso, para a avaliação que ele vai fazer do outro trabalho. Né? Então, assim, você pode mudar essas pontuações, né? Se quiser colocar algum outro, diminuir aqui, sei lá, vamos colocar, por exemplo, 40, 60, né? É possível a gente fazer aí, portanto, os ajustes, né? Vai valer nesse caso 60 pontos o trabalho que ele enviar e vai valer 40 pontos simplesmente a avaliação do outro trabalho. Então você pode especificar. Eu vou colocar aqui atividades EAD, tá, gente? Só para colocar aqui uma categoria. Né? As notas de avaliação para aprovação vão seguir os critérios da configuração do livro de notas, então não é necessário colocar aqui, mas se você quiser, pode colocar aqui a nota, sei lá, se a média for 60, coloca 60, tá? Configurações de envio. Aqui você vai colocar as instruções de como que o aluno deve enviar o arquivo. Por exemplo, enviar arquivo único em formato .pdf, por exemplo, tá certo? Aí aqui você vai estabelecer quantos anexos ele pode enviar, né? Como você quer um arquivo, mantém só um, né? Tipos de arquivo anexado permitido. Então aqui tem algumas opções, né, que você pode especificar, né? Eu, por exemplo, vou especificar .pdf, ou seja, que eu quero que os arquivos sejam em PDF, né? O limite do tamanho, né? Eu acho que para um arquivo desse mais do que 5 megas não é necessário, um arquivo em PDF, né? Aqui você pode especificar se você aceita ou não envio após o prazo limite que você estabelecer, tá? Eu vou deixar sem marcar porque eu não quero aceitar depois do prazo limite. Aí, instruções para avaliação, né? O que é que você vai fazer? Aqui vai ser o cabeçalho que vai identificar como que o aluno deve avaliar. Avalie o trabalho do colega a partir dos critérios estabelecidos, né? E aí, aqui você tem também uma opção de usar autoavaliação, certo? Aqui há possibilidade, portanto, de você marcar que os estudantes podem avaliar seus próprios trabalhos. Eu não indico porque senão ele vai, né, a tendência é que o estudante sempre maximize a sua nota, né? Então, deixa que outros estudantes avaliem o trabalho. Né? Aqui nós temos a opção de feedback, né? Se você quiser habilitar um campo para que o aluno faça comentários acerca do trabalho do colega, você pode habilitar aqui. Caso contrário, você pode deixar desabilitado e ele só vai preencher lá a informação, por exemplo, que está sendo solicitada, que são as rubricas, né? Caso contrário, se você achar que não há problema, que ele pode dar um feedback positivo no sentido de alinhar melhor o trabalho, você pode deixar habilitado, tá? Aqui você pode, se ele quiser anexar, por exemplo, um arquivo junto com a avaliação que ele fez, né, mostrando sobre o que ele poderia alterar, o que o colega poderia alterar, a possibilidade de anexar um arquivo também no feedback, tá? Então aí fica a critério do professor, eu vou deixar 0, tá? Aqui, como a gente não está permitindo nenhum envio, né, ele não habilita a opção dos tipos de arquivo, mas aqui você pode especificar também o PDF e o limite do arquivo, se for o caso, né?
Aqui a conclusão, o que é que você deve colocar? Aqui, quando terminar a atividade, você pode especificar um texto. Então, obrigado pela sua avaliação. Em breve, informações sobre a avaliação estarão disponíveis, por exemplo, né? Colocar aqui uma observação. E aí, aqui também há a possibilidade de você habilitar se quer que haja o envio de exemplos, né? Ao invés de enviar primeiro um exemplo antes de enviar a versão final, eu deixo desabilitado, né? Porque o exemplo é voluntário aqui nesse caso, né? Se você quiser, você pode habilitar. Disponibilidade. Aqui você vai configurar o início do envio, prazo de limite, né? Também do envio dos arquivos. E também a abertura para avaliação e o prazo para avaliação. Caso você não configure isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser feito manual. Tá? Se você configurar, o sistema vai fazer a mudança aqui, portanto, das fases do envio e das fases para avaliação automaticamente. Eu vou deixar sem habilitar, que eu vou mostrar para vocês como faz a alteração manual, mas saibam que dá para estabelecer aqui, portanto, esses ajustes, tá bem? Configuração. Se você vai mostrar ou ocultar, né, a atividade, se tiver ainda em planejamento, mantenha ocultado a atividade. Restrição de acesso, conclusão da atividade, eu gosto de usar sempre essa última opção e que o estudante deve receber uma nota para que a atividade fique concluída. Pronto. Vamos salvar e vamos mostrar o laboratório. Pronto, aqui já temos uma estrutura desse laboratório teste, né? O que ele está pedindo aqui no início que está em vermelho? Veja só. Tá, defina a descrição do laboratório de avaliação. Então vamos fazer aqui o ajuste que ele está pedindo, né? Vamos colocar só uma laboratório teste, só para ficar com a descrição que antes a gente não tinha, né? Aí vai ficar verdinho ali que está ok. Aí vejam que aqui na última opção ele está pedindo para a gente editar o formulário de avaliação, ou seja, a gente tem que estabelecer quais são os critérios que o aluno vai avaliar o trabalho, né? Então a gente clica aqui para editar. E o que é que nós vamos colocar aqui? Aqui vai ser o critério. Por exemplo, um critério é a utilização da base teórica da disciplina, por exemplo, né? E aqui eu vou estabelecer as pontuações que esse aluno vai receber em função desses critérios. Digamos que a base teórica seja inexistente, ruim, boa e ótima. E aí aqui eu vou estabelecer pontuações, né? Lá nós podemos estabelecer o peso dessas pontuações aqui para esse critério em específico. Eu não vou criar mais critérios, porque se a gente tiver que criar vários critérios aqui, vai demorar muito o vídeo. Vamos aumentar os critérios, vamos colocar 0, né? Porque é inexistente, 0. Aí aqui vai ser, vamos colocar 40. Não, vamos colocar 30, né? Porque 30, aqui vai ser 70, vai ser 70, 70, e aqui vai ser, se tiver ótimo, vai ser 100. Então estabelecemos aqui o critério, vocês podem colocar outros critérios, né? Vou colocar só um para facilitar. E aqui você pode escolher se você quer que eles apareçam em lista, tipo aquelas questões múltipla escolha, ou se você quer que ele apareça em grade. Eu vou colocar em grade porque fica aparecendo uma escala de Likert, né? Vamos visualizar aqui, ó. Se for assim, ele vai aparecer dessa forma, né? Se eu quiser que apareça em formato aqui de lista, a gente marca a lista ali e aí manda ele, ó, ele vai aparecer assim, né? Então, eu prefiro o formato de grade. Vou salvar e vou fechar, que os critérios aqui já foram estabelecidos. Vejam que aqui a fase de configuração está ok, já terminamos de fazer. Aí qual é o procedimento agora que nós devemos fazer? Agora o processo é o envio, portanto as configurações estão ok. Lembrem que as fases foram configuradas para serem manuais, então eu vou ter que mudar aqui, clicar aqui nessa lâmpadazinha para habilitar a fase para a fase de envio, que é onde os alunos vão poder enviar os trabalhos. Então, mudei agora para a fase de envio, né? E aqui está dizendo que quantos alunos tem, né? Que nesse caso sou eu e mais um aluno. E, portanto, aqui diz assim, ó, existe pelo menos um autor que ainda não enviou o trabalho. Então, nós vamos fazer o envio do trabalho, tá? Eu vou mudar aqui meu papel para estudante. Vamos lá. E aí,
vou enviar um arquivo qualquer aqui, vou colocar arquivo 1. Né? Se você quiser escrever alguma coisa, você pode escrever, caso contrário, você procura o arquivo aqui no computador, vou pegar um arquivo qualquer em PDF e envia o arquivo. Vejam que isso é a função do aluno, tá? Salvamos aqui a mudança, certo? Então, já enviamos. Agora, nós temos que fazer o mesmo com o perfil do outro aluno. O aluno vai fazer, portanto, o seu envio. Vamos colocar aqui arquivo. E se ele quiser colocar alguma observação, caso contrário, ele vai clicar aqui, vai escolher um arquivo também, né, em PDF. Deixa eu pegar qualquer arquivo aqui. Vamos colocar esse aqui mesmo. E enviar o arquivo. Pronto, salvou mudanças. Né? Quando os dois já tiverem feito isso, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós vamos voltar para cá. Agora eu vou mudar meu papel de novo para o professor. Agora nós vamos de novo aqui no laboratório teste. Vocês vejam que a partir de agora já vai estar aqui que eram esperados 2 trabalhos que já foram enviados e que esses 2 trabalhos estão à espera de serem alocados. Então o que acontece? Antes de nós mudarmos para a fase de avaliação, a gente tem que fazer o quê? Alocar esses trabalhos. Aí você tem algumas opções aqui de escolha para alocar. Você pode alocar manualmente os trabalhos ou fazer a alocação aleatória. Ou seja, eu prefiro fazer aleatório porque aí o que acontece? Os alunos vão receber aleatoriamente os trabalhos dos colegas, né? Aqui você estabelece o número de avaliações, quantas avaliações esse trabalho precisa para retornar, no caso, por envio. Né? Eu vou colocar uma porque só tem um aluno, no caso temos 2 alunos, um vai avaliar o trabalho do outro. Né? Aqui, se você quiser remover as alocações que já foram feitas e reordenar novamente a alocação aleatória, você pode fazer. E se você quiser habilitar também que os participantes podem avaliar sem ter enviado o trabalho, você também pode habilitar essa opção aqui, tá certo? Como a gente deixou lá na configuração principal que a autoavaliação estava desativada, ou seja, o aluno não poderia avaliar o seu próprio trabalho, ela está aparecendo aqui que está desativada, tá certo? Então aqui nós já colocamos que vai ser uma avaliação por envio, aí nós salvamos a mudança, vejam que agora ele já vai fazer aleatoriamente as 2 alocações. Então, o trabalho do Juliano vai ser avaliado pelo aluno e o trabalho do aluno vai ser avaliado pelo Juliano. É só dar um continuar aqui e já está feito. Agora a gente clica aqui de novo em laboratório teste. Vejam que as alocações já foram feitas e estão aqui com o checklist completo. Agora a gente vai enviar para os alunos fazerem a avaliação. Né? Clicamos ali na lâmpada, agora está na fase de fazer as avaliações. Eu vou mudar meu perfil de novo aqui para aluno, né? Vamos lá, estudante, e aí vou fazer a avaliação. Vejam que já tem aqui uma opção para avaliar o trabalho que foi enviado pelo aluno. Quando eu clicar em avaliar, vejam que os critérios vão aparecer aqui para mim. Ó. Utilização da base teórica da disciplina. Então, o que eu posso fazer? Eu posso estabelecer a avaliação, digamos assim, que ele usou uma boa base teórica. E aqui vão ter os outros critérios todos que você estabeleceu. Né? Você pode colocar uma observação aqui enquanto aluno, né? Parabéns. Né? Aí, salva e fecha. Portanto, aqui eu já fiz a avaliação do trabalho do aluno. Né? Agora vamos fazer a avaliação do trabalho do Juliano. Vejam que aqui eu já estou com o usuário do aluno, né? Tem aqui um trabalho para ser avaliado. Vou fazer da mesma forma, vou avaliar com ótimo, né? E vou dar os parabéns. Né? Aí salvamos e fechamos e agora vamos retornar para o meu perfil aqui de professor ministrante. Vamos lá. Aí vejam que as avaliações já foram feitas aqui, né? Ó. Aqui o total das avaliações já foram feitas. Então, o que acontece? A partir desse momento, a gente já consegue visualizar as notas aqui embaixo. E nós conseguimos aqui também identificar, se quisermos fazer alguns ajustes das notas e tudo mais, nós conseguimos fazer, portanto, esses ajustes, tá? Como a fase de avaliação agora está sendo finalizada, você não quer mais que ninguém avalie, você vai mudar para a fase de cálculo da nota já, para fazer o fechamento da nota, tá certo?
Então, aqui a gente já consegue verificar, e aí você tem aqui, quando você escolhe vários alunos para fazerem a avaliação de um determinado trabalho, você pode usar alguns critérios de alocação da nota, se você quer que a nota seja calculada de forma mais vaga ou de forma mais precisa, tá certo? Com relação às avaliações que foram feitas pelos alunos. Como a gente só tem uma, né, a gente pode colocar muito rigoroso, porque não vai interferir em nada, né? Então aqui nós já temos a nota que o aluno recebeu a partir dos critérios que a gente estabeleceu lá para o envio que ele fez, certo? E a nota que ele recebeu para a avaliação do outro trabalho, tá? Que nesse caso, ao mesmo tempo, ele avaliou o trabalho de um colega e foi avaliado pelo um colega. Né? Então, portanto, aqui nós já temos a especificação da nota. Vocês podem mudar os critérios aqui se vocês quiserem ir testando para ver se as notas alteram conforme o quantitativo de pessoas que fez a avaliação. Ou se quiser também pode fazer a modificação aqui manual, certo? Da nota. E aí depois que já estiver tudo ok, aqui vejam que já está tudo com o checklist fechado, a gente dá a atividade por encerrada, tá? Quando nós dermos a atividade por encerrada, eu vou mudar aqui meu perfil para aluno, só para você ver como é que fica no livro de notas. Vejam que aqui nas notas vai aparecer, portanto, o laboratório teste, a nota que ele recebeu pelo envio do trabalho, que nesse caso foi o meu trabalho, e a nota que eu recebi acerca da avaliação do trabalho. Lembram que a gente tinha especificado que iria valer 60 pontos o envio do trabalho do aluno e 40 pontos a avaliação que ele fez do outro colega. E é assim que funciona, portanto, o laboratório, né? Você pode trabalhar com um quantitativo muito grande de alunos e pode trabalhar isso de forma automática, essas mudanças de fase, ou você pode trabalhar de forma manual e fazendo as alterações conforme as datas que você quiser. É uma forma interessante de dinamizar a utilização do ambiente virtual, porque faz com que os alunos avaliem, façam aí críticas acerca críticas construtivas, obviamente, dos trabalhos dos colegas, tá certo?